Olá, igreja, olá, família. Vamos dar continuidade ao Eu Sou. Okay? Eu vou dar aqui mais umas pausas, que é para dar tempo ao Cláudio para traduzir. Assim vocês podem ir pensando também. Ok. Eu sei que isto vai durar 5 minutos, mas... Então, temos estado a falar, depois de termos falado do Eu Sou que Deus falou com Moisés. Okay? Quando ele perguntou, Moisés perguntou, quem eu digo que tu és? Como é que eu te anuncio? Deus disse, eu sou o que sou. Demonstrando o quê? O que é que Deus estava a demonstrar com essa resposta dele? Era tudo, mais. Exatamente, que era incomparável, muito bem, 2. E mais uma. Sim, isso são as características específicas, é verdade, que o mostram que ele é único. Ou seja, que ninguém se pode comparar com ele. Amém? Boa! Espetacular. Então, e a seguir entramos no Eu Sou de Jesus. Falamos que o livro de João tem o propósito de mostrar mostrar que Jesus é o Filho de Deus vivo. E por isso, ele apresenta-se como o Eu Sou. Aliás, e João relata, não é? Os outros também ouviram o Eu Sou, mas por isso é que João destaca os 7 Eu Sous que Jesus mencionou que era. Amém? Já vimos, quais é que já vimos? A videira ainda não vimos, vamos ver hoje. Quem? Não, falou sobre a videira. Mas ainda estávamos na graça. Mas sim. Mas o Eu Sou, vamos sobre a luz. A luz e antes da luz? O pão. Muito bem, o pão da vida. Claro, ok? Cada um dos pontos, espero eu, da importância e realmente mostrar que Jesus é Deus. Amém? E por isso tem as mesmas características que Deus. Então hoje vamos ver 2 Eu Sous. Ok? Vamos começar a pregação com o Eu Sou. Ok? E vão tendo ali as escrituras sempre, por isso. Em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ok? Este é o Eu Sou que vai estar dentro do tema da pregação de hoje, que é João 15, 1, que eu sou a videira verdadeira. Então, à medida que vamos pregando sobre eu sou a videira verdadeira, ok? E daqui a pouco já vos mostro, houve 5 pontos que o Senhor falou ao meu coração sobre esta escritura. Tanta coisa que se pode falar dela, mas 5 pontos importantes que falou. E dentro desses 5 pontos, especificamente o primeiro deles, que já vamos ver, vamos mostrar e falar sobre eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Pode ainda não ser claro como é que as duas coisas se tocam, ou como é que elas se cruzam, mas já vamos ver isso. Vamos lá a isso? Sim? Preparados? Sim. Então agora vou acelerar, não vou nada que não posso. Claro, não deixa. João 15, versículo 1 a 17. A estrutura de Jesus a afirmar que é a videira verdadeira. Amém? Então agora eu vou ler. Podem acompanhar aqui, ok? Em inglês, se calhar podem acompanhar nas suas versões. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Espetacular. Estão mesmo a acompanhar aí, ok? Vocês, ok? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim
e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós só vamos no versículo 8, a quantidade de conteúdo que isto tem. Amém? Vamos continuar. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do Pai, e em seu amor permaneço. Tendo dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Há uns tempos atrás, aliás, esta semana estava a fazer o Alfa e falamos sobre felicidade. E explicar, conseguir tirar a felicidade de cena e colocar a alegria do Senhor é um passo gigante. E nós, como crentes, temos verdadeiramente que conseguir perceber esta distinção da felicidade agarrada às emoções versus a alegria completa no Senhor, que é agarrado no que Ele fez por nós, no relacionamento que nós temos com Ele. Amém? Então, versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Versículo 17. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. É tão rica a palavra de Deus que eu creio que poder chegar aqui e dizer: Senhor vos abençoe, bom domingo a todos e dêem paz. Amém? Porque se nós estivermos de coração aberto, a simples leitura das Escrituras é tão, mas tão clara. Amém? Mas, como é óbvio, tem aqui umas 10 páginas para falarmos. Amém? Sobre isto. 5 pontos essenciais que o Senhor falou ao meu coração, ou 5 pontos destacados. Há muitos mais, mas 5 pontos que vamos abordar, 2 hoje e 3 na próxima semana, sobre esta Escritura. Primeiro ponto: Jesus é a videira verdadeira. É a única fonte de alimento, ok, de nutrição, de vida. É a única, a verdadeira. Videira verdadeira. Já vamos ver porque é que é videira verdadeira. Podia ser só videira. Porque é que ele teve que acrescentar a verdadeira? Aonde nos podemos ligar, e é aqui que vamos ver que ele é a ressurreição e a vida. Amém? Boa, já está aí. Ah, não. Acho que tem aí os 5 pontos. Não pus 5 pontos. É isso, boa. Obrigado. Pode deixar estar. Segundo ponto: estarmos nele e ele em nós. A quantidade de escrituras, eu não sei se vocês já tinham reparado nisto, a quantidade de escrituras que existem em que Jesus fala, ou falam, sobre Jesus nós estarmos nele, aliás, ele estarmos nele e ele em nós. Ou estamos habituados a pensar só em estar nele, mas também é importante perceber que ele está em nós. E essa ligação é fundamental, e são tantas escrituras que falam disso, mas tantas. O que é que isso significa? Vamos ver. Ponto 3. Viver num corpo. Somos exortados nestas passagens a viver amando-nos uns aos outros, a viver ligados. Jesus amou o próximo e deu a sua vida pelo próximo, ou seja, deu a vida por nós, por amor. Para além de ser a fonte que nos liga, a fonte de alimentação, Ele liga-nos a todos. Amém? Ponto 4, que também iremos ver só para a semana. Fruto e muito fruto. O resultado que vamos ver nos 3 atrás é fruto e muito fruto. Não há outro resultado que
Deus espera de quem está na videira. Porque senão, a primeira coisa é podar. Vamos dar uma oportunidade. Se mesmo que a poda não vai lá, qual é a coisa? É cortar. Que seca aí, vai para o fogo. É bom que a gente comece também a pôr os nomes nas coisas. Ok? E 5. Alegria completa. Que não falha. Que não está ligada a emoções. Mas sim está ligada a Cristo. Amém? Boa. Vamos então ver hoje Jesus é a videira verdadeira e estarmos nele e ele em nós. Então, Jesus é a videira verdadeira. Porque que, se repararem, se lembrarem, quem tem boa cabeça, que vamos ler os versículos, Jesus termina estes versículos a dizer o quê? Amem-se, alguém estava a dizer, amem-se uns aos outros. Sabem o que é que vem a seguir destes versículos? Em João 15, 18 a João 16, 4. Sabem o que é que fala? De ódio, perseguição àqueles que amam e seguem a Jesus. A única forma de fugirmos desse ódio, ou seja, não sermos nós que odiamos e perseguimos, é estarmos enraizados na videira. Então, Jesus explica isso, mas no entanto diz, olha, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Palavras de encorajamento, não é? Muito contrário àquilo que às vezes vemos em alguns sítios, a dizer que tudo te vai bem, meu querido, tudo te vai correr bem, tudo vais prosperar. Ou seja, o que Jesus está a falar é, tudo, tu vais ter perseguição, vais ter ódio, se realmente a tua vida está muito calma, e agora sou eu a traduzir, se a nossa vida está muito calma, então uma boa altura para a gente se levantar os olhos e ver se está, o que é que pode estar de errado. Porque uma vida com Cristo, sim, é uma vida que caminha em direção oposta ao mundo. E isso traz dificuldade. Não quer dizer que nós temos que ser umas bestas, desculpem o termo. Não é isso. Quer dizer é que, efetivamente, os valores são diferentes. E isso causa dificuldade, causa perseguição, causa ódio. Ok? No entanto, o que é que Jesus nos diz? Que isso vai acontecer, mas, que é a coisa incrível no nosso Senhor, quem é que está connosco? Não é? Através do Espírito Santo em nós, temos a presença de Deus, temos o Espírito Santo. E depois ele ainda acrescenta mais à frente, após os versículos 16, 4, ele acrescenta mais à frente a dizer o seguinte, que o choro será transformado em alegria. Pai, incrível este nosso Deus, maravilhoso. Eu sei que é das coisas mais difíceis, e eu lembro-me sempre, e o Rob tem estado aqui comigo no Alfa também, pode ver, a coisa mais difícil das pessoas perceberem é conseguirem sair deste corpo de carne e perceber o que é que Deus fez por nós e as promessas que Ele faz incríveis para nós. E isto é muito difícil. Mas nós, se um dia já tomamos uma decisão, ok? Então, temos verdadeiramente que diariamente matar este corpo, matar esta carne. Amém? Então, a única forma de sobrevivermos neste mundo cheio de ódio e que nos vai virar contra nós é na videira verdadeira. João 1, versículo 1 a 5, vai estar aqui também, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, boa. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a... Amém. As trevas não a... é isso. Parecemos derrotados a brincar. As trevas não as derrotaram, amém? Com vida. Eu sei que sou eu que estou aqui de pé a falar, posso estar com mais energia com vocês,
Eles estão a vencer o frio. Amém? Mas, para Deus, a palavra do Senhor tem que encher o nosso coração. Então, se nele está a vida, podemos ver em João 14, versículo 6, o que é que Jesus fala dele mesmo? Que ele é o quê? Caminho, a verdade e a vida. Amém? Podemos ler em João 11, versículo 25 a 26, o segundo eu sou de hoje, que é o quê? Disse Jesus: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mike, crês nisso? Amém. Joaquim, crês nisso? Já começam a perceber a relação do eu sou, a videira, com o eu sou, a ressurreição e vida. Mas vamos então explorar um bocadinho mais. Vamos atrás desta resposta de Jesus, ao enquadramento desta resposta de Jesus, que diz que é a ressurreição e a vida. E vamos perceber o que é que estava a acontecer. Alguém faz ideia o que é que estava a acontecer antes de Jesus dar esta resposta e fazer esta pergunta? Alguém se lembra? Não são obrigados a saber as escrituras de cor. Podiam saber o enquadramento, ok? Mas alguém faz ideia? Pronto, eu ajudo-vos que eu estudei. Estou bem preparado. Então, lembra-se de Lázaro, um dos grandes amigos de Jesus. Tinha morrido. Jesus estava distante, bem distante, muito distante. Depois de saber que o seu amigo tinha morrido, ele estava a 4 dias de distância. E foi. E imagino que Jesus não foi a correr. Não porque não tivesse capacidade atlética, mas porque imagina a vida de Jesus numa vida calma, ou seja, num andar normal. Foi. Numa situação que muito lhe pesava, porque ele chorou pelo amigo. Ok? Então, nesses 4 dias, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, encontraram-se com Jesus e começa a Marta a falar com ele, a desenvolver conversa. Ok? E ele pergunta-lhe se ela acreditava que ele era a ressurreição e a vida. E ela responde desta forma incrível, no versículo 27, podemos ver isso. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isto é, naquele tempo, nós agora estamos recheadinhos da palavra, não é? Para nós é óbvio que temos a história do princípio ao fim. Mas naquele tempo, eles estavam a viver, tinham parte da história, tinham as profecias, e estavam a viver em momentos. E muitos não conseguiam ver. E ela via. Estávamos para aí nos seis aves. Amém. A resposta da Marta teologicamente estava incrível. Jesus afirmou ser o quê? Ele afirmou a Marta então, quando ela disse que queria, ele afirmou que era o quê? O que é que há de incrível nesta resposta que Jesus deu? É que às vezes é difícil vocês colocarem-se na mente do pregador o que é que está no nossa mente e no nosso coração. Diz? Que vence a morte, amém? Mas há aqui um pormenor fundamental. Jesus não disse assim: eu consigo ressuscitar e dar vida. Ele não disse isso, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, Jesus não disse: eu tenho uns poderes que consigo fazer aqui uma coisa. Ele disse: eu sou a encarnação, já estou a acrescentar uma palavra, da ressurreição e da vida. É totalmente diferente. Concordam comigo? O que é que ele está a dizer com isto? Que ele é poderoso. Amém? Concordam comigo? Boa. Então, ressurreição. Vamos então dividir isto na ressurreição
e na vida. Estão a perceber agora quando eu vos falei que íamos entrar num ponto, depois outro ponto, depois ponto e depois vimos outra vez cá para fora. Ok? Então estamos dentro do ponto a videira verdadeira, ok? Em que através da videira verdadeira percebemos como é que nos alimentamos, vivemos e onde temos a ressurreição e a vida, ok? Percebemos que Jesus é a ressurreição e a vida e agora vamos entender o que é que significa ressurreição e o que é que significa vida. Amém? Então, ressurreição é o ato de ressurgir, é vida nova. Quem nele crê, mesmo que morra, o que é que acontece? Viverá. O que é que a Escritura diz? Não morrerá eternamente. Porquê? Porque nós haveremos de experimentar, se Jesus não voltar antes, iremos experimentar a morte física. Mas se tivermos Jesus, ou mesmo que não tenhamos, mas se tivermos Jesus, experimentaremos a vida eterna com vida abundante. Se não tivermos Jesus, experimentaremos a vida eterna, mas no lago de enxofre. Certo? 1 Coríntios 5, versículo 14 a 19. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda antes tínhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? As coisas antigas já passaram. Eis que, aí diz que surgiram coisas novas, mas há outras traduções que eu gosto mais, que é: eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Versículo 18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava a reconciliar consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos nova criação. O que acontece ser uma nova criação? O que é que temos pela nossa frente? O que é que tem um bebê quando nasce? Toda uma vida à frente dele. Toda a oportunidade. Toda uma vida nova à frente dele. E porquê? Porque foi pago um alto preço por ti, por mim, por todos nós, para que possamos usufruir disto. Jesus venceu a morte. Às vezes precisava da voz do Paulo para puxar assim atrás e... Como é que é? É isso. Quem é que disse? Quem é que falou? O Nuno também consegue. Eu e o Nuno qualquer dia vamos fazer aqui uma dupla. Amém? Então, Jesus venceu a morte. Romanos 6, 4 a 11. Mas para Jesus vencer a morte, o que é que ele teve que fazer primeiro? Morrer. Morrer. O que é que se calhar nos vai ser esperado também? Que nós primeiro aprendamos e morramos. Estás aí, és tu, minha fofa. Amém? Diz assim Romanos 6, 4 a 11. Pedaço enorme de escritura. Eu já vos disse que a escritura por si só fala. Amém? Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado.
pois quem morreu foi justificado do pecado. Temos aqui uma coisinha má no coração. Má, mas no bom sentido. Já repararam que nós fomos crucificados com Ele na cruz? Todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós não sofremos o que Ele sofreu. Já perceberam um privilégio enorme? E que Ele levou com tudo que era nosso. Todo o nosso lixo. E nós não sofremos. Versículo 8. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aleluia! Eu sei que agora estou a entrar na fase da empolgação. Se estiver mais alto, podes baixar aí o som, Cosme. A morte não tem mais domínio sobre ele. E porquê que isto é relevante? Porquê que isto é relevante? Porque a maior parte das vezes nós dizemos que morremos com ele e a morte continua a ter domínio sobre a nossa vida. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Temos que morrer com Cristo para poder viver com Ele. E por isso é que Paulo afirmava, podem ler em Filipenses 1, versículo 21, em capítulo 3, 7 a 11, que vamos ler aqui, que Paulo afirmava o seguinte. Alguém sabe o que é que Paulo afirmava? Se fosse essa aqui, a Marisa, ela sabia. Já está aí? Mas se conseguir encontrar, a Marizinha dizia que eu, por acaso, já não uso em muitas pregações, mas eu houve uma altura que eu, em todas as pregações quase, usava esta expressão. Porque morrer é lucro, viver é ganho, é Cristo no caso. Ok? E isto tem tanto poder, tanto poder. Vamos ler então Filipenses 3, versículo 7 a 11. Se nós conseguimos percepcionar o que Paulo está a dizer, conseguimos viver o que Paulo está a dizer, temos uma vida de alegria completa. Então Filipenses 3, 7 a 11 fala o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Se pararem para pensar, todos nós temos alguma coisa na nossa vida, espero eu, que considerávamos fundamental antes de Cristo, que agora com Cristo, às vezes nós até temos repúdio em pensar nisso, tipo de género. Como é que era possível eu querer essa coisa? Se não há nada na tua vida, então é bom que se calhar, das duas, ou já eras santo desde o momento em que nasceste e mantiveste santificado todo o momento até agora, glória a Deus. Cá temos na nossa presença alguns Jesus Cristo, novamente. Ele não veio já. Mas é muito difícil não haver algo no nosso antes que não seja, que a nossa visão não seja diferente agora. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede na lei, mas o que vem mediante a fé com Cristo ou em Cristo. A justiça procede de Deus e se baseia na fé. E depois vêm os versículos poderosos para estarmos a falar sobre a ressurreição. Diz assim, versículo 10. Quero conhecer Cristo e o quê? O poder da ressurreição. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porquê é que Paulo falava desta forma? Embora ele de forma muito humilde a dizer que queria conhecer o poder da ressurreição, ele falava desta forma porque ele conhecia e vivia o poder da ressurreição.
O que é que há de tão incrível na ressurreição? Sabem porque é que nós não percebemos o que é que há de tão incrível na ressurreição? Sabem porque é que não entendemos o que é que há de tão incrível no poder ou na ressurreição? Porque é que não percebemos o poder da ressurreição? Sabem porquê? Porque não entendemos o valor da salvação. Se entendêssemos o valor da salvação, entendíamos o poder da ressurreição. Se entendêssemos, como diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, nós percebíamos o valor da salvação e o poder da ressurreição. Se conseguimos perceber que estamos afastados, sem Cristo, de Deus, nós entendíamos o poder da salvação. Mateus 27, versículo 45 a 46. Jesus estava crucificado, ok? E há um momento que eu sempre que leio estas escrituras, para mim são difíceis. Porque eu consigo entender, ou se calhar um bocadinho só, sendo como pai e olhando para o meu filho, consigo não só pôr no papel de entender o que é que se calhar estaria no coração de Deus, o que é que se calhar estaria no coração do filho. Estas palavras são duras demais. Diz assim: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que é que me abandonaste? E desculpem, isto não é sensacionalismo, eu não estou a tentar fazer sensacionalismo. Mas naquele momento, nós temos literalmente, outra vez eu estava a falar disso, Deus a abandonar o filho. Quando digo abandonar, não é que ele fugiu, virou as costas, foi-se embora, mas havia uma barreira tão grande entre ele e o filho, que ele não podia chegar ao filho. E ver um filho a clamar por ajuda. Mas alguém tinha que pagar aquele preço por nós. Nós temos que entender que Deus é justo. Por isso Ele vai castigar o pecado. Ele não se pode misturar com o pecado. Não há qualquer tipo de relacionamento entre Ele e o pecado. No entanto, depois de percebermos isto, percebemos que Deus é amor, porque ofereceu a solução para isso. Primeiro deu-nos a lei para entendermos aquilo que nos distancia dele, nos distanciou e continua a distanciar. Mas depois ofereceu-nos Cristo como expiação dos nossos pecados, como justificação, como reconciliação, uma aproximação, uma oportunidade de viver esse relacionamento. Sabem que mais? Quem aqui fez o momento de, como o próprio Cláudio estava a falar, que falamos nos grupos, os que não falaram ainda onde falar, sobre porque é que batemos palmas? Porque é que este é um momento incrível para batermos palmas ao nosso Rei? Amém? Vamos bater uma salva de palmas a Ele. As palmas são aclamação. As
palmas são exaltação. E Ele merece toda a aclamação, toda a exaltação, todo o agradecimento, toda a honra, toda a glória. Amém? Igreja, quanto é que vale uma mansão enorme, toda bonita, toda restaurada, com piscina, montes de quartos, sala de cinema? Quanto é que vale? Muito. Quanto é que vale uma barraca no meio do mato, cheia de piolhos, tapetes sujos ou sem tapetes, no meio da terra, a cheirar a cocó? Quanto é que vale? Ou até se calhar nada, não é? Zero mesmo. Há um distanciamento enorme entre uma coisa e outra. Certo? Vamos a Efésios 2, versículo 1 a 10. E já vamos perceber qual é o meu ponto entre uma coisa e outra. Retenham essas duas imagens na vossa cabeça. Efésios 2, 1 a 10 diz o seguinte. Eu vou ler como está na Escritura, mas sempre que lerem vocês, pensem eu. Ok? Eu. Metam o vosso nome. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do ar, o príncipe de poder do ar, o espírito que agora está a atuar nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, como é que o Lino estava antes de Cristo? Hã? A tenda do mato. Mas Deus olha para todos nós como aquela mansão. O valor que Ele pagou foi por aquela mansão e não pela tenda, porque Ele criou-nos para ser aquela mansão. Porque nós temos muito e muito valor. Mas esse valor só é recuperado se morrermos através do poder da ressurreição e passamos a ter vida, uma vida abundante. O nosso valor é totalmente reposto, porque há uma coisa: nós não perdemos o valor para Deus por sermos pecadores. Porque se tivéssemos perdido o valor para Deus, Ele nunca enviaria quem? O seu Filho. Porque o preço foi muito alto. Agora nós é que colocamos o nosso valor aqui embaixo, através da forma como desejamos viver pela carne. Mas com Cristo, o nosso valor que nós atribuímos e que temos é reposto no nível que deve ser. Amém? Então isso gera que a vida. Meu Deus. Que horas são? Ok. Vamos terminar neste ponto de vida e depois na semana seguinte faço o restante. Então nós temos vida. Ok? Então com o poder da ressurreição nós somos limpos. Visualizemos
o valor que temos para Deus, abraçamos isso e temos vida. Amém? Glória a Deus, quinhadinha. Então, vida e imortalidade. 2 Timóteo 1-10 diz assim: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Então, a morte que é útil ou que domina a nossa vida, através de Cristo, deixa de ter qualquer tipo de operação inoperante, certo? Traz a vida à luz e passamos a ser os imortais por meio do Evangelho. Boa. Para isso, então, crendo em Jesus, temos o quê? Vida. Amém? João 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Está aqui a razão do livro de João. Amém? O que é ter vida? É conhecer quem? Deus e Jesus. João 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Mas Ele é vida eterna. 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Eu nem estou a acrescentar comentários. Creio que são bastante claras as Escrituras. Amém? É claro? É claro, tio? Mike, é claro? As Escrituras são claras? Bom. Ele venceu para termos vida. Romanos 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Qual é o seu nome? Amém. Qual é o seu nome? Ok, já está mais fraco. Eu pensei que ia ficar mais forte. Vamos lá outra vez. Qual é o seu nome? Jesus Cristo! Aleluia! Glória a Deus. Vida eterna existe apenas em... Está ali as notas, por isso eu posso fazer-vos este suspense, que vocês já adivinham o que é que vai aqui. Então, a vida eterna está em Jesus. Romanos 6, versículo 23. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém? Cristo Jesus não é apenas o nosso, é o nosso também. As duas coisas ligadas. Amém? Se vocês repararem, o Senhor leva toda a nossa vida ao contrário do Salvador. Parece estranho o que eu estou aqui a dizer, mas já vão perceber o ponto. Se repararem, o Salvador acontece num momento específico da nossa vida. É muito pumba. Okay? E depois o senhorio da nossa vida é a caminhada e o diário. Okay? Eu não estou a dizer que as duas coisas estão desligadas uma da outra, ok? Como diria o nosso amigo Luciano Subirá,
olhando ali para o Paulo. Luciano Subirá. Quando nós vimos as Escrituras, conseguimos ver a salvação no passado, no presente e no futuro. Ok? Amém. Eu só estou a tentar mostrar que isto acontece se nós nos agarrarmos ao senhorio do Senhor. É que todo este processo de salvação, ok? Até o momento em que fomos chamados para o Senhor, iremos viver. Amém? Então, como é que podemos entrar nessa vida? É fácil, está lá atrás. Nem precisavam de ver. Como é que podemos entrar nessa vida? Através de quê? Obediência. É fácil o dizer, porque o fazer é que é mais difícil, não é? Obedecer. É difícil, Ismênia, obedecer. Não é? Porquê que és tão humilde, Ismênia? Eu pensei que ias dizer, não é! Estou a brincar. Já estava à espera de que sim. É difícil. E eu nunca me esqueço destas palavras. Que é, não nos esqueçamos que é natural o processo do nosso corpo desejar as coisas da carne. Muito natural. Não é isso que é sobrenatural. O inimigo não trabalha de forma sobrenatural em nós, na nossa carne, para nos dar desejo. Não. É tão natural no nosso corpo que ele só abre o menu, não é? Estou usando aqui até falei em brasileiro. Estou usando uma expressão do Luciano Subirá. Estou a usar uma expressão do Luciano Subirá. Ele só abre o menu. E nós chegamos lá, olha, hoje acontece-me isto. O desejo da carne é totalmente natural em nós. Mas o que é sobrenatural é como nós podemos vencer isso através do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então a vitória acontece de forma sobrenatural, mas precisamos dele. Se continuarmos a querer viver na carne, nunca conseguiremos. Mas pelo Espírito, a vitória acontece. Amém? Então Mateus 19, versículo 16 a 17, diz o seguinte. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que é que me perguntas sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Amém? Eu prometo que não vou entrar aqui no tema do ser bom ou não ser bom. Não é esse o tema 2. Porque bom só há um, que é Deus. Mas se obedecemos aos seus mandamentos, teremos o quê, Dri? Temos o quê? Diz com força. Acho mais forte. Vida eterna. Amém? Temos vida. Amém? Uhul. Sim? Glória a Deus. Então, temos o quê? Vida e vida abundante em João 10, versículo 10. Vou deixar isso para o Luke, que ele há de pregar sobre isso. Mas vemos o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vi para que tenham vida e tenham plenamente. Amém? Devemos ver, eu sou o bom pastor, ou eu sou a porta das ovelhas. Esse trabalho está com o Luke. Ele vai pregar sobre isso. Por isso eu não vou explorar muito isso. Mas amém? Temos então vida e vida abundante. Vida abundante. É uma vida que é com o nosso Deus, é já aqui e para a eternidade ao lado dele. Amém? Por isso, tudo isto se caminhava, como perceberam, pela importância que não vamos falar hoje, que eu vou terminar então, caminhava então com a ressurreição, temos uma nova história. Podemos viver então transformados, sendo uma nova criação. Viver enraizados na videira que é verdadeira. Porquê é que só Ele é a videira verdadeira? Eu não cheguei a falar sobre isto, mas não. Vou-me lembrar agora. Porquê é que só Jesus é a videira verdadeira? Porquê é que Ele disse sou a videira verdadeira? Porquê? Ninguém pensou nisso? Sobre? Espetacular. Vamos isso. Quantidade de videiras que se oferecem lá fora como solução para a tua vida. Há montes. Mas esta é a única. Dá a solução para que tu tenhas vida e vida abundante. Amém? Então assim seria fácil de percebermos. Vamos entrar para a semana no ponto de nós estarmos nele e ele estar em nós. Amém? Glória a Deus. Então, concluindo, João 12, versículo 23 e 26. Se calhar vais ter que andar muito para a frente, já que estás a fazer um trabalho espetacular. Nosso amigo Arthur, uma salva de palmas para o Arthur, que está...
Primeira vez, grande trabalho. Boa, Arthur. Isso, boa. Afinal, percebes mesmo de computadores. Boa, Arthur. Espetacular. Então, João 12, versículo 23 a 26. Amém? Vamos ler. Vamos concluir com estes versículos. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a vida, a perderá. Ao passo que aquele odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Amém? Através de Cristo, que é a videira verdadeira, podemos entender que Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, e fica para a semana, vamos perceber porque é que permanecemos nele e Ele permanece em nós. Amém? Foi claro? Vamos orar. Se puderem levantar. Eu gostava que fechassem os vossos olhos. Amém? Fechem os vossos olhos. Abram os vossos corações. Ok? Podem fechar os olhos e abrir os vossos corações. Se morrermos para a carne e vivermos com Cristo, temos acesso ao poder da ressurreição. Com a ressurreição temos uma nova história. Somos transformados. Somos nova criação. Como nova criatura morremos para o pecado e temos vida. Vida eterna. Obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor Deus, nós temos todo este privilégio, Pai. Ó Deus, e hoje foi um dia de relembrar, Senhor Deus, sobre o poder da ressurreição, Pai, ó Deus. Foi dia de lembrar o quanto vale, Senhor Deus, a nossa salvação. Foi um dia para relembrar o quão vale, Senhor Deus, a nossa vida, Pai. Foi um dia para relembrar o quão o nosso Deus valoriza cada um de nós, Pai. Foi um dia para relembrar, Pai, que vida acontece quando nós te reconhecemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Foi um dia para relembrar que não há outra forma de estar, Pai, que não seja, Senhor Deus, reconhecer-te exaltado acima de todas as coisas, Pai. Para isso foi um dia para relembrar, Senhor Deus, como devemos morrer para que possamos viver. Como esta última escritura que lemos, Pai, como o grão que deve morrer para poder dar fruto e muito fruto, Pai. É isso que, Senhor Deus, eu oro, Pai, aqui hoje. Que em nome de Jesus possamos, Senhor Deus, sondar os nossos corações, Pai, e ver se verdadeiramente fomos à cruz e morremos contigo, Pai. Para que assim, Senhor Deus, possamos, Senhor, usufruir do poder da ressurreição, Pai. E como o Paulo mencionou, Pai, viver é Cristo, morrer é lucro, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém?